Olá pessoal, neste vídeo nós vamos continuar a aprender um pouquinho sobre o framework Kivy e mais especificamente nessa aula falaremos sobre o Kivy MD, onde o MD significa Materials Design. O Kivy MD, pessoal, ele surgiu através de alguns desenvolvedores na comunidade, de maneira que o Kivy, que a gente consiga ter componentes e widgets que se aproximem do padrão utilizado pelo Google nas suas aplicações, principalmente para dispositivos móveis. Então, a gente consegue, através do Kivy MD, utilizar ícones, widgets, que se assemelham muito àqueles que nós já estamos acostumados a ver nos nossos aplicativos de celular. E isso faz com que esse padrão dê uma formulação um pouco mais moderna, uma identidade visual mais moderna para os nossos aplicativos. A gente viu que no Kivy ele é bem flexível, a gente consegue fazer aplicativos de diversas naturezas. No entanto, para que a gente consiga ali criar uma interface um pouco mais moderna, teríamos um trabalho um pouco maior. Já o Kivy MD, então, ele já sobe um nível de abstração e permite, através dos seus componentes, a criação de interfaces com identidade visual mais moderna. Ok? Então aqui eu estou mostrando para vocês a página do Kivy MD, tá certo? Que eu vou deixar na descrição. E essa página ela tem toda a explicação sobre o Kivy, incluindo ali a parte de temas, de componentes que nós iremos utilizar ao longo desse desenvolvimento da aula de hoje. Ok? Então, através do Kivy MD é possível definir uma paleta de cores para o nosso sistema, para o nosso aplicativo, de maneira a já ter uma característica de cor já definida e padronizada, de maneira que os nossos aplicativos, os widgets, eles conversem melhor em termos de arquitetura visual. Então isso é interessante para manter ali o aplicativo mais agradável para o usuário. E além disso, existe uma coletânea de componentes, cuja explicação está toda aqui no site, que a gente vai ter ali vantagens sobre a utilização dos componentes dos widgets padrão do Kivy, porque teremos já características e a parte gráfica mais trabalhada. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando o menu, a gente consegue ter ali um padrão já mais parecido com o que a gente vê nos aplicativos mais modernos, botões, por exemplo, com ícones que já vão dar a sensação para o usuário de ter uma interface mais moderna. A gente vai ter aí, por exemplo, Navigation Drawers, que a gente tem a possibilidade de ter aquela barra lateral com os ícones já padronizados do Google. E assim, dentre diversos outros. Aqui eu não vou ficar listando todos, mas a gente tem uma quantidade bem grande aí no Kivy, MD, de widgets e componentes já prontos que permitem o nosso aplicativo já ter um visual mais moderno. Então, para essa aplicação, eu vou mostrar para vocês a instalação desse framework, dessa variação do Kivy, que é o Kivy MD. Vou mostrar como é que a gente pode construir um aplicativo utilizando o Kivy MD, e aí a gente vai tentar juntar com a nossa disciplina, a gente fazendo um aplicativo para ler os dados de um servidor Modbus, tá? Que eu vou já disponibilizar também para vocês na descrição. E com isso, a gente vai conseguir ter a capacidade de produzir apps de computador que sejam que possuam identidade mais interessante e moderna. E o legal é que, como o Kivy é um framework multiplataforma, vocês podem usar o Kivy MD para desenvolver aplicativos de celular, sendo aí um aplicativo produzido com a identidade visual mais aderente à do Android ou a do macOS, a do iOS, que são um pouco diferentes daquelas que a gente vê no Kivy convencional. Tá legal? Bom, a nossa ideia com essa aula de hoje é produzir esse aplicativo, que é uma pequena interface com o usuário que permite a configuração e a leitura de dados Modbus, que a gente já aprendeu em vídeos anteriores. Então eu vou criar aqui uma interface bem simples, onde teremos uma aba de configurações e uma aba de dados, onde exibiremos aí valores de algumas tags. Então, através da aplicação, a gente consegue ler dados Modbus. E eu vou mostrar para vocês
Como criar, né, também aplicações mais dinâmicas, que a gente consiga inserindo esses widgets aqui, esses cards, sem a necessidade de ter que ficar modificando toda hora e personalizando o nosso ponto KV. A gente vai fazer a inclusão desses widgets aqui de forma dinâmica. Ok? Bom, então nós vamos começar, assim como todas as nossas aplicações, nós vamos criar agora, eu vou mostrar para vocês a instalação, né? Então a gente vai abrir um terminal e vamos criar um virtualenv. Então vou Python, né, "-m", virtualenv. Eu vou colocar aqui, vou chamar de env. Vou colocar aqui kivmd env. Feito isso, aí o nosso Python vai criar o kivmd env, né, que permitirá a instalação, né, dessas bibliotecas. A gente não vai ter aí a poluição, né, da instalação nativa do Python no nosso computador. Feito isso, pessoal, nós podemos vir aqui, ó, no canto inferior esquerdo e selecionar o interpretador Python ali do nosso environment. Então a gente vem em Scripts, Python exe. Então a gente já vai ter aí o Python configurado do virtualenv. Beleza? Então nós vamos fechar o terminal, abrir um novo. Ele já vai abrir aqui no nosso virtualenv. Nós vamos simplesmente digitar pip install kivmd. Então, feito isso, né, através do gerenciador de pacotes do kivmd, do pip, a gente vai instalar, né, ele vai fazer toda a instalação aí no nosso computador, né, nesse ambiente virtual, permitindo que a gente execute as aplicações do kivmd. Beleza? Bom, finalizada a instalação, pessoal, nós agora iremos importar alguns módulos, né, e vamos criar a nossa aplicação. Primeiramente, nós vamos importar aqui o MD-App. Vocês vão notar que a maioria dos widgets e componentes, né, do kivmd possuem um nome similar ao do Kiv convencional, exceto que eles vão possuir essas iniciais MD. Então, por exemplo, o label vai ser MD label, o botão MD button e assim sucessivamente. Então aqui nós temos o app, nós vamos criar a nossa classe, assim como já tinha feito no Kiv convencional, criar o nosso app baseado aqui na derivação da classe MD-App. Certo? Da mesma forma, a gente vai ter um método build. Ok? E a gente vai dar aqui um return desse build do myWidget. Certo? E aqui no myWidget a gente vai derivar, a gente vai abrir aqui o kivmd e vamos importar um MD screen, que é basicamente uma tela. Nós iremos criar uma tela que vai ter algumas propriedades, né? E esse nosso widget vai derivar dessa classe MD screen. E aqui eu já deixei o nosso ponto .kv, né, pronto. Então, vamos rodar aqui para ver se está tudo certinho. Na verdade não vai fazer nada, né? A gente tem que colocar aqui Basic App. .run. Então vamos rodar aqui o nosso aplicativo. Pronto, nós temos aqui já um aplicativo rodando, quer dizer que a instalação do kivmd está correta, né? Mas a gente tem apenas uma tela em branco. Então nós vamos começar agora a povoar essa nossa tela, né, com aí alguns widgets. Então nós vamos primeiro fazer o projeto da parte gráfica, é sempre assim que eu gosto de trabalhar. Primeiro a gente faz o projeto da parte gráfica e depois a gente vai adicionando ali a lógica, né, no nosso sistema. Então, se vocês se lembram, lá a gente tinha basicamente ali um ícone, uma toolbar em cima, a gente tinha um menu de seleção de telas, né, na parte inferior, e a gente tinha ali uma imagem, algumas caixas de texto na primeira tela para pegar as informações do endereço IP e a porta do servidor, e na outra tela a gente tinha alguns cartões com as informações das tags.
Então vamos começar aqui na nossa tela principal. Eu vou criar um box layout, orientação vertical, para adicionar ali aquelas informações, né, da toolbar, etc. Então nós vamos colocar aqui vertical, né, um box layout, e vamos colocar aqui primeiro um MD toolbar com o título. Acertando a editação aqui, pessoal, então nós temos MD toolbar, que vai ter aqui um título, vou colocar informática industrial. E aqui nós já temos a primeira diferença do Kivy MD. Eu já consigo colocar o background, né, as cores, definir uma paleta de cores para o nosso sistema de maneira que ele seja harmônico, né? Então a gente não fica aquela variedade de cores sem que uma converse com a outra. Então eu consigo definir uma paleta de cores e à medida que eu for criando os meus widgets, de acordo com a classificação desses widgets, o próprio Kivy MD já vai inserindo ali algumas cores. Então, para a gente definir a paleta de cores, eu preciso aqui no nosso app fazer essa definição que normalmente é realizada, a gente pode realizar dentro do próprio método build. Então, vou colocar aqui self, a gente vai usar aqui o theme CLS, né, que vai ser o gerenciador de temas do Kivy, e eu vou definir aqui o primary palette. Eu vou definir a minha aplicação com a cor azul. E aí você pode, no Kivy, né, a gente pode vir aqui na documentação, aqui em temas, color definitions, a gente tem aí todas as cores do Kivy, quais foram definidas, né? Você pode ver aqui as diversas cores, tá certo? E a gente pode ver aqui que a gente consegue definir os temas. Então a gente consegue, através desse theme CLS, definir as cores que a gente deseja para a nossa aplicação, a cor primária, a cor aí em algumas aplicações, por exemplo, em botões, etc. Então tudo a gente consegue definir já na nossa aplicação, ao invés de ter que ficar widget por widget, né? Então ele já faz essa classificação e tem ali as diferentes cores no nosso sistema. Então nesse caso eu vou definir a cor da paleta de primária como azul. Eu posso definir também a saturação, né? Porque a gente tem vários níveis de azul, pode ser um azul mais ou menos saturado, que é o primary hue. Eu vou definir a saturação como 500, um azul um pouquinho mais vivo, né? E eu posso definir também ali a paleta de cores. Aí eu posso definir o primary light, que seria uma paleta, um azul um pouco mais desbotado, digamos assim. E a gente pode ir definindo, né, as cores da nossa paleta, e os aplicativos eles vão aí adotar, né, essa paleta como a referência. É claro que a gente também tem a liberdade na hora da programação de mudar essas cores, mas aqui eu vou fazer só para mostrar para vocês um exemplo, né? Eu vou deixar tanto a cor da paleta principal quanto da cor aí de alguns widgets como o blue. Então a gente tem essa flexibilidade. Então, à medida que eu for criando aqui meus widgets, agora eu já defini que o padrão, a cor padrão do meu aplicativo vai ser azul. E o legal disso, né, é que, por exemplo, você vai desenvolver com uma empresa ou algo assim, normalmente a empresa ela já tem uma identidade visual, já tem ali as cores, então você já pode definir aqui as cores do seu aplicativo, então já vai estar tudo muito harmônico. E no final você já vai ter um produto ali já mais condizente com a identidade visual da empresa que você estiver fazendo. Tá legal? Então, vamos colocar aqui a toolbar, eu vou até rodar para vocês verem. Opa. Aqui na verdade é Accent Palette. Opa. Beleza, então nós temos aqui já a definição da nossa paleta. Eu escrevi aqui toolbar errado, aqui é P minúsculo. Pronto, então nós temos aí já uma barra, né? Que na verdade eu quero alocá-la na parte superior, mas eu quero mostrar que a gente já definiu aqui a identidade visual
da nossa barra indicadora. Aqui nessa barra, pessoal, vou até mostrar para vocês aqui, né, em componentes. Aqui em toolbar. Vejam que a documentação é bem simples. Então essa barra eu poderia colocar um menu lateral, um ícone, né? Assim como a gente já vê nos nossos celulares. Então é uma barra que eu posso incluir ícones, botão de busca, menu de configuração, etc. Ou simplesmente usar uma barra, assim como a gente fez para identificar o nosso programa. Tá legal? Então, colocamos aqui a nossa barra, né? E vamos adicionar agora um outro widget que vai ser o MD Button Navigation. O que é o Button Navigation, pessoal? Vamos buscar aqui, ó. Ele vai ser um widget que vai permitir a gente navegar entre várias telas, estão vendo? Então a gente vai ter aqui a tela 1, a tela 2, a tela 3, e através de ícones a gente consegue navegar entre essas telas. Foi a forma que eu escolhi para fazer esse aplicativo. Existem várias formas de navegar entre as telas, né? Como eu expliquei para vocês aqui, a gente tem um Navigation Drawer, que seria a navegação através de uma barra lateral. Então, assim, isso é muito do gosto, né, do programador. O legal é que a gente tem aqui várias ferramentas para deixar o design da nossa aplicação o mais agradável possível, né, o mais interessante do ponto de vista do usuário. Então a gente vai criar um Button Navigation para justamente ter aquele menuzinho para estar chaveando entre as várias telas. Então a gente vai colocar aqui o Panel Color usando a cor mais escura, né? Um pouquinho mais escura, então no painel. A cor do texto normal, porque a cor do texto aqui enquanto a janela não tiver selecionada. Vou colocar um cinza mais escuro e a cor do texto quando o painel tiver selecionado, um cinza mais claro. E a gente vai colocar aqui os dois itens, né? MD Button Navigation. Vamos colocar aqui um name para ele. Chamar de config. E o texto configurações. E eu vou colocar um item para dados. Ok? Vamos ver como é que está ficando. Executando aqui a nossa aplicação. Agora nós já temos aqui a nossa toolbar, né? A gente adicionou agora o nosso sistema aqui, o Button Navigation, mas por enquanto a gente não tem ainda, né, os ícones, etc. Mas a gente já vê que a gente consegue já alterar aqui as várias telas. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar ícones aqui para esses dois navigations aqui, essas duas screens. O legal do KiwiMD é que a gente pode aproveitar todo o banco de dados de ícones do Material Design lá do Google. E o legal é que a gente até tem um site, né? A gente for aqui no Edge. Felizmente eu não consegui executar esse site no Chrome, eu não sei, parece que tem algum bug. Então eu vou deixar esse link também, ó, Material Design Icons. Então a gente tem aqui já todos os ícones, são mais de 4.000 ícones, aí já prontos que a gente pode invocar já diretamente no nosso programa. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, cog, né, que significa engrenagem em inglês, você vai ver que vão aparecer vários ícones aqui, ó, da engrenagemzinha, que você pode utilizar para simbolizar ali a parte de configurações, né? Aí você tem assim uma infinidade de ícones que a gente vai poder estar utilizando ao longo do nosso sistema. Então tem aqui, por exemplo,
de banco de dados. Então, você pode usar a sua criatividade e já usar esses ícones aí para deixando a navegação mais intuitiva para o usuário. Então, nós vamos colocar aqui um ícone e antes simplesmente a gente invocar o nome ali, ó, cog. Então, por exemplo, você veio aqui o ícone, o nomezinho aqui, cog, basta colocar icon, cog, e ele já vai buscar nessa base de dados. E aqui nos dados, então vamos ver alguma coisa aqui, data. Normalmente em inglês, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui vários ícones, né? Tem do banco de dados. Muitas vezes você vai ter que fazer várias buscas, mas eu vou usar aqui esse íconezinho do chart donut, para simbolizar mesmo os dados. A gente vem aqui, chart donut. Se a gente incluir aí, bom, então nós já temos aí os nossos ícones, só não está ali aparecendo o ícone quando ele está desativado. Vamos ver se tem algum errinho aqui. Ah, sim, Ctrl C, Ctrl V, então aqui color active, enquanto ele estiver normal e o ativo. Rodando aí. Agora sim, nós temos um ícone mais escuro quando ele não está ativo e mais clarinho quando ele está ativo. Então agora a gente já consegue ter o nosso sistema, né? A gente já está conseguindo trocar as telas e agora a gente vai começar a fazer aqui a tela de configurações. Já temos a base. Depois você pode tentar também, pessoal, em casa aí, construir o aplicativo, né, com tela cheia, assim como a gente fez, né? Eu expliquei para vocês nas últimas aulas. Aqui por conta da gravação fica um pouquinho melhor se eu mostrar só 800 por 600, mas você pode fazer o teste, né, com tela cheia, aí fique à vontade. Você pode fazer o teste com tela cheia também, para ver a sensação gráfica fica até melhor. Bom, dentro aqui da tela então de configurações, nós vamos colocar aqui basicamente o ícone, né, do Modbus. Então nós vamos criar aqui um MD Box Layout. Orientação a gente vai colocar vertical, né, que a gente vai colocar, empilhar ali os nossos widgets filho. Eu vou fazer um paging, que é um preenchimento, para que os widgets não fiquem tanto nas extremidades, né, a gente consiga centralizar melhor os nossos widgets. Então, eu vou colocar um paging aqui de 20 dp. O que é o dp, pessoal? É o Density Pixel. O que é isso? Basicamente, é uma unidade, né, que significa um pixel numa tela, se eu não me engano, bem pequena, uma tela de celular pequena. O legal de definir os dp's ao invés de pixels, né, de tamanho fixo, é que a gente consegue aumentar ou reduzir a tela da nossa aplicação mantendo uma característica similar, né, sem ali distorcer muito os tamanhos, né, porque imagina só, um label, né, por exemplo, uma tela pequena, se a gente define um tamanho fixo, ele fica muito desproporcional em relação aos outros widgets. E se a gente for para uma tela grande, né, então isso vai causar diferença. Agora, se a gente trabalha com o DP, ele vai estar escalando proporcionalmente com o tamanho da tela, então isso dá um efeito bem legal. Tá certo? Eu vou deixar depois um link para vocês com essa diferença, né, aqui do DP, né, das unidades DP. A gente tem aí também o SP, que normalmente é usado para fontes, né, tamanho de letra. Tem também o pixel normal, ou a gente poderia definir aqui também em milímetros, mas o DP ele fica realmente, ele é interessante ser utilizado quando você pretende utilizar a mesma aplicação para telas distintas. E aqui o espaçamento entre os widgets filhos, vamos usar 50 dp. Esses números, pessoal, normalmente a gente faz uma tentativa e erro, né? Quer dizer que esse aqui eu usei, Agner, como é que você sabe que é 20? Você pode colocar 20 e ir arranjando esse número para que a tela fique agradável da maneira que você deseja. Okay? Essa é uma desvantagem aqui em utilizar o Kivy, né? Que você não tem aquela filosofia de o que você vê, o que você programa é o que você vê, que é normalmente usado no Visual Studio, no Qt Design, que são outras aplicações onde você vai arrastando e vai dimensionando já em tempo real. Aqui no Kivy você tem que ir realmente fazendo essa programação, né, que é colocando os parâmetros, ajeitando. Então tem essa desvantagem, mas por outro lado tem vantagens também, como é a inserção de aplicações dinâmicas que eu vou mostrar daqui a pouco.
de widgets dinâmicos. Então a gente tem aqui o espaçamento, ok? Vamos colocar aqui uma imagem. Essa imagem eu peguei aqui da internet, tá, pessoal? É uma imagem do Modbus, certo? Vou disponibilizar ela também. Então ela vai estar aqui na pasta imgs modbus.png. Vou colocar aqui o pós-hint, que eu já ensinei na última aula. Vou colocar ela centralizada. Center X e o Center Y. Vou tentar colocar ela centralizada aí na tela. E o tamanho a gente vai modular, né, o tamanho de acordo com o que a gente deseja. Vou colocar ela aqui 1, o 0.2 de altura. Então, usando toda a largura aí, 0.2 de altura. Então, rodando a aplicação, já temos aí o nosso ícone. Vamos adicionar agora aqui os campos, né, para que o usuário digite o endereço e a porta do servidor Modbus para que a gente possa realizar a conexão. Então, para obter ali o endereço e a porta, nós vamos usar o MD Text Field, que é basicamente um text input, né, similar ao text input do Kivy clássico, só que ele possui alguns recursos bem interessantes, como texto de ajuda. Então, vou mostrar aqui para vocês. Se a gente ver aqui na referência o text field, existem vários, né, text fields, e a gente pode colocar aqui, por exemplo, um texto de ajuda. A gente tem a possibilidade de... Ele já faz isso aqui, ó, sozinho, já mostra para vocês, para o usuário, se ele errar, a gente consegue fazer validações. Então é bem interessante esse text field para a gente obter as informações do usuário. E muitas vezes a gente consegue utilizar o text field sem a necessidade de ter um label junto. Normalmente quando a gente usa o text input lá do Kivy, a gente tem que colocar um label para explicar o que o usuário tem que digitar ali, e mais o text input. Aqui, com o text field, a gente já consegue fazer isso tudo, porque a gente já consegue no próprio componente dar informação do que aquilo ali significa e o que o usuário tem que digitar. Legal? Então nós vamos colocar aqui um ID para ele, que vai ser o hostname. A gente vai precisar desse ID depois para poder acessar o campo de texto. O text já vou colocar aqui um IP padrão, que é o IP da máquina local, né, do nosso localhost. E aqui, ó, a gente coloca um hint text, que é um texto de dica, né? Vai ser aí o que o usuário tem que digitar. Endereço, IP. O size, né? Tamanho. Eu vou colocar aqui 0.2 e nono, vou deixar o dimensionamento do Y por conta do widget Py. O size aqui, eu vou colocar nono, né, sem dica de posicionamento Y, porque eu quero definir aí a altura desse texto em 50 dps. E a posição eu vou copiar aqui da imagem, né, também vou colocar ele centralizado. Vou fazer agora um outro, né, vou até copiar aqui para andar um pouquinho mais rápido, que vai ser o da porta. Lembra-se que para conectar o servidor Modbus a gente precisa do IP e da porta. Eu vou colocar aqui a porta padrão, no meu caso vai ser a 502. A gente coloca aqui a porta, né, do servidor, a dica, e o restante é igual. E agora a gente precisa daquele botãozinho, né, de conexão. Então a gente vai vir aqui no Kivy, você vai aqui em botões, e são várias opções. Então você tem aqui vários tipos de botões que você pode utilizar da maneira que você achar mais adequado. Eu vou utilizar esse Round Flat Button, né? A gente consegue colocar um íconezinho nele e uma descrição. Então a gente vem aqui, MD Round Flat Icon Button. Eu vou colocar aqui o ID para ele, né? Vai ser BT com.
texto. A gente coloca aqui conectar. O icon, aí nós temos que ir lá de novo na nossa base de dados. Então nós vamos aqui, vou colocar aqui com, e ver se existe algum ícone de conexão. Aí eu vou utilizar esse ícone aqui de connection, né, que lembra a conexão. Existem outras possibilidades, né? Então você pode usar aí, você poderia usar esse aqui, LAN Connect ou Disconnect, então fica da sua criatividade. Vou usar esse por simplicidade, esse ícone que se chama Connection. A posição também centralizada. E por enquanto é só. Rodando a nossa aplicação já com esses novos componentes, nós já temos aí a aplicação feita, né? Então, aqui a imagem do Modbus, o endereço, né? A porta e o nosso íconezinho de conexão. Beleza, pessoal? Então, pessoal, está pronta na parte de conexão. Nós vamos agora fazer a aba de dados, né? Vamos adicionar aqui um widget. Nós vamos aqui no nosso .kv, e mudar o nome, né? Dados, ou data, para manter o padrão. Vocês veem que normalmente eu estou colocando os nomes em inglês por conta desses nomes de ID, etc. Não poder ter acento, essas coisas. Mas a descrição, texto, né? Como é um aplicativo aqui no Brasil, você vai colocar aí as descrições, os textos aparentes para o usuário em português. Dentro desses ícones, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma possibilidade que a gente conseguir incluir esses widgets de forma dinâmica. O que isso quer dizer? Que imagine que eu queira aqui monitorar duas tags. Então ali vão aparecer duas tags para o usuário. Agora imagine que o meu processo industrial seja complexo, eu tenho, por exemplo, 20, 30 tags a serem monitoradas. Então, em vez de eu ter que criar aqui 20 ou 30 cartões manualmente no meu .kv, eu simplesmente vou criar um layout, um stack layout, que vai permitir eu preencher aquela tela automaticamente, e a gente vai adicionar esses widgets, né, essa parte de tela, de visualização dos cartões, lá no nosso .py, no main.py, porque aí eu consigo ter uma forma mais dinâmica. Se eu quiser adicionar um novo cartão, basta eu colocar lá no main.py qual tipo de cartão e o endereço, e a gente já vai estar ali com a nossa interface totalmente adaptada. Como a gente pode ter um número de cartões até maior do que caberia numa tela, normalmente a gente vai ter que usar um scroll. Então eu vou usar aqui embaixo desse item, né, um scroll view. O que o scroll view faz? Ele permite então que a gente inclua widgets cujo tamanho seja maior do que a tela. Então, se ele detectar que o widget possui tamanho maior do que a tela, ele vai possibilitar a rolagem ali ao longo do conteúdo daquele widget. Então, a gente vai colocar aqui o size hint, né, o tamanho. Horizontalmente aqui vai ser 1 e verticalmente none, porque eu quero definir aqui o size como o tamanho da janela. Window width e window.height. Esse scroll view eu vou colocar aqui a barra dele à esquerda. Você pode colocar a barra de rolagem onde você quiser. Vou colocar a espessura aqui em 20 pixels. Você pode também mudar aí. E aqui o efeito, né, que eu quero colocar, ele vai ser o efeito Scroll Effect, tá certo? A gente pode ver mais detalhes do Scroll View lá na própria documentação do Kivy, tá? E não é nem do Kivy MD, que o Scroll View ele é um widget um componente do Kivy básico. Né? Lembrando que o Kivy MD nada mais é que uma classe derivada do Kivy. Então você tem você pode usar todos aqui os componentes do Kivy clássico, né? E você tem a adição desses componentes customizados do Kivy MD. Então esse Scroll Effect aqui ele vai permitir aí que o usuário ele faça a rolagem e não tenha nenhum efeito adicional ali
por exemplo, bater embaixo e voltar, ou algo do tipo. Então você pode escolher, indo lá na documentação do Kivy do ScrewView, tem mais detalhes. E aqui, então, o widget que eu vou permitir, né, que seja, cujo conteúdo possa ser rolado, né, é um MD Stack Layout. Então, se a gente for olhar aqui na documentação do Kivy MD, componentes, o Stack Layout, a gente vê que é basicamente o mesmo Stack Layout do Kivy clássico, né? Mas ele já define ali a questão das cores que eu falei com vocês, né? Já tem as cores primárias, etc. Então, funciona da mesma maneira. O Stack Layout, como eu expliquei para vocês já, né? Ele permite você incluir os widgets em uma determinada ordem, né? Você vai inserindo ali vários widgets dentro desse layout, e aí você pode escolher a ordem, se é da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, e assim sucessivamente você pode escolher. Isso está tudo explicadinho aqui na orientação. Então, a orientação eu posso colocar direita para esquerda, né? Left, right, top, bottom, e assim sucessivamente. Okay? Então, nós vamos colocar aqui um stack layout. Eu vou colocar aqui um ID. Vou colocar aqui Modbus Data. Size. Hint. Vou colocar aqui um none. Vou deixar sem size hint no Y. O padding, pessoal, que vai ser aquele preenchimento lateral, para centralizar ali os nossos cartões, eu vou deixar ali um espaço de mais ou menos 5% do tamanho da janela de cada lado. Então eu vou colocar aqui 5% do tamanho da janela window.width. E aqui na vertical eu vou deixar um tamanho fixo de 150 dp. Você pode ajustar isso aí, tá, pessoal? Aqui, igual eu falei com vocês, isso é um valor que eu defini baseado na hora que a gente faz o projeto. Você vai visualizando ali até que você entenda que graficamente aquela janela já está legal. O espaçamento aqui eu já vou fazer uma dinâmica melhor. O espaçamento entre os widgets, eu já vou definir aqui. Eu quero que em cada uma naquela janela eu consiga colocar 4 cartões. Então eu vou colocar um espaçamento entre eles de tal maneira que eu consiga colocar os 4 cartões. Então como é que a gente vai fazer? O espaçamento vai ser window.width dividido por 5, que vai ser o tamanho de cada um dos cartões, menos esses 5% que a gente colocou, né? Só que é de cada lado. Então é 2 vezes esses 5% que a gente colocou aqui. Tá certo? Então esse é o tamanho total de espaçamento que eu terei. Só que como são 4 cartões, eu vou ter 3 espaços entre esses 4 cartões. Então esse espaçamento aqui é dividido por 3. Parece um pouco complicado, pessoal, mas veja bem, essa conta aqui é a quantidade de espaço livre que eu vou ter na horizontal. Tá? Vou colocar aqui na horizontal, vou ter essa quantidade de espaço livre. E como eu tenho 4 cartões por linha, isso fui eu que defini, eu vou ter 3 espaços livres. Então, cada espaço vai ter essa quantidade aqui dividido por 3. Ok? E tem uma propriedade interessante, que é do MD Stack Layout, que é o Adaptive Height, que ele vai regular a altura de acordo com o número de elementos. Então isso é bem interessante, porque você já vai tendo aí, à medida que você for adicionando, né, ele já vai dimensionando essa altura adequadamente. Vamos rodar aí então, para ver se está tudo certinho. Então a gente tem aqui uma tela de dados e a outra que atualmente já está configurada, mas a gente não tem nenhum cartão. Beleza? Então como é que a gente vai fazer agora?
Para cada um dos dados que formos adicionando, esses dados eles podem ser de 4 tipos. Lembram lá do Modbus? Ele pode ser uma entrada discreta, pode ser uma bobina, né, um coil, que é um bit que pode ser escrito e lido, pode ser um registrador de entrada e um registrador de saída, o holding register. Então, para cada um desses tipos, a gente vai criar um cartãozinho, né, que é basicamente, se nós viermos aqui no KiviMD, o cartão, ele é basicamente, ele está até explicando aqui, ó, ele é um box layout estilizado. Então, basicamente, a gente vai conseguir colocar aqui imagens, né, e ter um padrãozinho, vai ter assim uma sombra, né? Então, ele vai ficar com uma interface um pouco mais amigável. Então, ele vai ter ali arredondamento nos cantos, etc. Então, a gente vai usar esses cartões para estar inserindo essas informações das tags que iremos monitorar. Beleza? Bom, pessoal, então, para programar os nossos cartões, primeiramente, nós vamos conceber a arquitetura de software deles. Como eu falei, a ideia é possuir um aplicativo escalável, onde a gente possa monitorar uma, duas ou até centenas de tags. Já criamos ali um scroll, né, que permitirá a gente criar um número muito grande de tags, eles serem visualizados ali dentro da nossa interface. No entanto, pessoal, a gente precisa, né, então, criar esse cartão, esse objeto cartão, de maneira que ele seja completamente independente, ou seja, ele seja capaz de possuir a sua parte gráfica sim, mas um mecanismo interno para atualização ali dos seus dados, ou seja, a busca no servidor dos dados, a leitura, tudo isso de maneira independente. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui nossa aplicação. Para não ficar tão embolado, né, a gente preza sempre para separar os arquivos Python, né? Eu vou criar agora um novo arquivo chamado Data Cards. Então, aqui nos Data Cards, né, nós vamos criar então as classes que serão responsáveis por encapsular toda essa parte do cartão, a parte gráfica, que a gente vai utilizar o KiviMD, e também o mecanismo, que seriam as funções de atualização. A gente vai estar utilizando também aquele módulo clock que eu expliquei nas aulas passadas. Então, a gente vai importar aqui o módulo, importar a classe card, e a gente vai criar aqui uma classe base. Então, como são vários tipos de dados, né, pode ser coil, registrador de entrada, holding register, eu vou criar uma classe base que vai possuir as características, e aí vocês vão ver aqui o mecanismo de herança muito presente, porque eu vou programar tudo que for genérico na classe base e as particularidades de cada um ali dos meus cartões, né, dos coils, dos input registers, a gente faz uma classe derivada e programa só aquilo que é específico. Tá legal? Então vamos criar aqui uma classe base, DataCard, que vai derivar do MD Card. Certo? Vou colocar aqui um título, tá? Vai ser vou chamar aqui de Data Card, tá certo? Por enquanto é só isso. Nós vamos aqui criar as classes derivadas. Nós vamos criar aqui agora 3 classes derivadas. Eu vou colocar Card, Holding, Register, que vai derivar do Data Card. Vou criar a classe Input Register e vou criar a classe Coil, Card Coil. Não vou colocar aqui por enquanto a entrada discreta, porque nós não teremos nessa aplicação, mas seria a mesma coisa, tá? Então, nessa aplicação, nós vamos trabalhar só com esses 3 tipos de dados, mas para não estender muito o vídeo, se você quisesse fazer, expandir, seria a mesma coisa. Então, nós criamos aqui, definimos, né, as nossas classes, nós vamos lá no nosso ponto KV e vamos definir a parte gráfica, né? Lembra daquela questão da separação, parte de lógica no ponto PY e a parte
gráfica no .kv. Então nós vamos definir aqui o data card. O que ele vai possuir? Ele vai, como eu falei, ele deriva do box layout. Então eu vou colocar aqui, ele vai ser indentação vertical. Vou colocar um padding aqui de 8dp. Tamanho, vou desabilitar o size hint. Porque o size dele eu vou definir window width dividido por 5, como eu já tinha falado aqui, né? A gente vai colocar 4 cartões na tela, então a gente vai modular isso aí. Então, se a tela for maior ou menor, a gente já vai calcular automaticamente. E aqui a altura, eu vou manter uma altura fixa por enquanto para simplificar. Tá? Como a gente vai conseguir ter o scroll ali, a altura não é tão preocupante. E a posição, a gente pode até copiar aqui, sempre centralizado quando possível. Ok. O que vai ter nesse card? A gente vai colocar um MD label, que é parecido com o label, mas tem o estilo, né, do Kivy MD. O texto vai ser o root.title, aquele título que a gente definiu lá. Vai variar de cartão para cartão. Size hint Y, vou colocar nome. A gente vai colocar o tamanho da textura, texture size. O que é esse tamanho da textura, pessoal? Ele é um atributo mudado, variado aqui dinamicamente, com o tamanho do texto do label. Então, se o texto aumentar de tamanho, a fonte aumentar de largura, a gente tem aí essa variação desse atributo. Eu quero modular essa altura de acordo com esse texto, certo? E aqui o position hint. Vou colocar aqui top. Lembrando que aqui eu fiz só o label, né? É só um labelzinho para mostrar o título do cartão, ou seja, que tipo de variável é aquela, né? Que tipo de tag é aquela, sua descrição. A gente vai ter aqui um MD separator, que é simplesmente uma linha, né, divisória para ter o título. Aí vai ter um separador e depois ali que a gente vai ter o conteúdo mesmo. E aí eu vou colocar aqui um tamanho de 1dp. Então a base dos cartões vão ser sempre essa. Descrição da tag, uma linha de separação e aí depois vem o conteúdo. Aí esse conteúdo ele vai mudar de acordo com o cartão. Tá? Então, tudo isso aqui é o data card e agora a gente vai especificar ali o que vai ter dentro dos cartões específicos, né? Então, o que vai ter no cartão de holding register, no cartão de entradas discretas, de entradas de registrador de entrada e de COI. Então, nós vamos aqui agora no card holding register e vamos definir. Então, ele já vai ter tudo isso aqui. E, além disso, nós vamos colocar, no caso do holding register, se vocês lembrarem, né, é um registrador que você consegue escrever o valor no servidor. Ele não é somente leitura. Então nós vamos colocar aqui um campo de texto, um text field, parecido com aquele que a gente fez lá no endereço IP, justamente para estar buscando, justamente para permitir que o usuário digite ali um valor e envie para o servidor. Então nós vamos colocar aqui o ID MD text field, o ID vai ser text field, a gente vai colocar um texto de ajuda, pressione Enter para enviar o dado, ou seja, o usuário vai colocar o dado, inserir Enter e vai enviar. Helper text mode. Colocar ele persistente, ou seja, para o texto de ajuda, de auxílio ficar ali persistente, né, independente das ações do usuário.
E por enquanto é isso. Vai fazer agora o input register, que aí ele não vai ter um text field, mas sim um label. Por quê? Porque o registrador de entrada ele é somente leitura, então o usuário não vai conseguir escrever nenhum dado no servidor. Então aqui a gente vai ter simplesmente um label, cujo ID é label. Ok? E finalmente, nós temos aqui um card coil, onde teremos aqui um MD switch. Veio aqui no Kivy, se a gente ver aqui em Selection Controls, a gente tem aqui as opções, então eu vou colocar um Selection Control, né? Essa chavinha de liga e desliga, porque é um coil, então eu consigo, fica mais fácil para o usuário ali atuar, né? Ligar ou desligar, ter uma chavinha dessa daqui. Então nós vamos usar essa chavinha ali dentro do cartão, para que ao invés do usuário ter que ficar digitando 0 ou 1 ou algo do gênero. Certo? Então nós vamos ter aqui o ID switch. E é isso. Ok? Então nós temos aí então definidos os nossos cartões. A parte gráfica dos cartões está feita. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos adicionar esses cartões dinamicamente. Nós vamos adicioná-los lá na nossa aplicação. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma lista aqui com todas as tags que devem ser monitoradas. Essa lista, nesse momento, eu vou fazer ela hard-coded, né? Aqui, vou digitar as tags aqui no nosso aplicativo, no main.py, mas a gente pode ter um arquivo de texto, né? Onde a gente coloca ali quais tags a gente quer monitorar. Isso seria carregado no construtor aqui da nossa classe e automaticamente a parte gráfica seria construída adequadamente. Então, nós vamos criar aqui a nossa lista de tags, que vai ser um atributo da nossa classe. Então, a gente vai criar aqui as tags, e cada uma das tags eu vou representar com um dicionário. Por que isso? Com um dicionário eu consigo ter ali várias palavras-chave que vão definir aquela tag. Então, o que eu preciso para definir a tag? Eu vou ter que colocar o nome da tag, vou colocar ali uma descrição, vou colocar a unidade, para a gente conseguir imprimir, por exemplo. Vou colocar o endereço da tabela Modbus e vou colocar o tipo, para saber se é holding, se é coil, o que essa tag significa. A primeira tag que a gente vai ter é a chamada temp forno. Vai representar a temperatura num determinado forno, né? Eu vou ter o nosso servidor, vai ser um simulador de dados ali, como se estivesse enviando a temperatura de uma fornalha, de um forno. A gente vai ter essa temperatura aqui nessa tag. A descrição, temperatura, forno. Unidade aqui, graus Celsius. O endereço vai ser o endereço da tabela Modbus, ela vai estar no endereço 1000. E o tipo, ela vai ser input. Tá certo? Então eu tenho aqui a minha primeira tag. A segunda tag vai ser o set point, a temperatura desejada do forno. A unidade vai ser a mesma coisa, só que o endereço dela é 2000 e o tipo dela vai ser holding, né, de holding register. E finalmente, a gente vai ter aqui terceiro, nosso terceiro dado, que vai ser o status.
A descrição é estado atuador. Aqui a unidade eu vou deixar vazio, nem preciso colocar unidade. O endereço é 1000, só que a tabela é a tabela de bobinas. Ok? Então, pessoal, está criada aqui a minha lista de tags que serão monitoradas. Vejo que dessa maneira aqui eu criei todas as informações necessárias para o meu programa lidar com as tags. Então, com essa anotação aqui com os dicionários, né, eu consigo ter ali todas as informações que eu preciso. O tipo da tag, a descrição, a unidade e o endereço da tabela onde eu poderei buscar as informações dessa tag. E aí o que eu vou fazer? Eu vou receber esses dados aqui no meu widget, no construtor do meu widget. Então a gente vai passar aqui para o nosso myWidget, a gente vai definir o construtor. Vou colocar aqui. E a gente define o nosso método, né, init. Então a gente tem aqui self, eu vou receber também as tags e os keywords, que eu vou deixar um link aqui para vocês explicando direitinho os keywords, que basicamente uma forma que eu possa passar aqui um dicionário de parâmetros de entrada, sem ter que defini-los individualmente. Tá certo? Vou inicializar aqui a nossa classe base, tá? Então simplesmente estou invocando aqui o construtor da classe base. Vou criar aqui um atributo tags internos aqui do myWidget, né, para ter o registro dessas tags. E agora nós vamos criar ali dentro do nosso myWidget aqueles vários cartões. Nós vamos criar vários cartões aqui para esse nosso sistema. Então como é que vai ser? For tag in self tags. Então, o que a gente vai fazer? Dependendo do tipo da tag, eu vou criar um cartão diferente. Então, nós vamos criar aqui, ó, if tag type é igual a input, mas se for um registrador de entrada, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar dinamicamente um widget lá naquele nosso stack layout. Só lembrando, ó, dentro lá daquela aba dados, se a gente for executar o nosso programa, a gente tem esse stack layout e eu posso adicionando aqui os nossos cartões. Então o que a gente vai fazer? Essa nossa aba aqui, ó, eu coloquei o nome de Modbus Data. Então o que a gente vai fazer dinamicamente? Ó, eu vou fazer self.ids.modbus data.add widget. O que a gente vai passar aqui para o add widget, pessoal? A gente vai adicionar o nosso cartão. Qual cartão que a gente vai criar aqui? A gente tem que importar, né, do data cards. Então, ó, from data cards import card input register, card holding register e card coil. Então a gente vai fazer o quê? Vamos criar um widget card input register. Ok? Então nós vamos adicionar um cartão desse tipo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois tipos possíveis. Se o tipo for holding, a gente vai incluir um cartão do tipo holding register. E se for coil, a gente vai incluir um cartão coil. Certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Aqui vamos colocar elif, né? Else if. Então vejam bem, na hora que a minha aplicação for construída, eu tenho que agora passar para ela aqui agora as tags. Ela vai receber essas tags e com base nas tags, ela vai criar ali os cartões para popular a minha interface gráfica.
Eu já criei os cartões, a classe, criei ali toda a interface, né, a parte gráfica, e agora eu estou adicionando dinamicamente os widgets em tempo de execução. Se eu mudar aqui a quantidade, ele vai criando mais cartões. Então, se a gente rodar aqui a nossa aplicação agora, opa, tem um errinho. Ah, ali faltou, é MD Card. MD Card. Beleza, vamos rodar de novo. Rodar aqui. Opa, não funcionou. Ah, digitei errado aqui. MD Card. Tem um errinho aqui. Ah, igual. A gente sempre esquece, né? Às vezes está mexendo com o ponto KV, que é 2 pontos. Aqui no ponto PY é o igual, no título. Outro erro. Modbus Data. O nome que a gente deu. Está de errado. Ah, o ID não tem aspas. Executando. Pronto. Então nós já temos aqui agora a nossa tela com os 3 cartões inseridos. Vejam que aqui em 800 por 600, né, a gente está com até a letra maior. Teoricamente, eu teria, o correto aqui seria aumentar, né, reduzir o tamanho da letra, etc. Né? A gente pode até mudar aqui um pouquinho, vamos usar aquele, importar o window, fazer full screen que fica até mais legal. Então, from kiwi.core.window import window. Vou fazer aqui full screen. Vou mostrar que fica bem legal. Window.size. Vou colocar aqui o tamanho do meu monitor. Você pode colocar o tamanho do seu. O meu é 1366 por 768. E window.fullscreen igual a true. Rodando aí. E temos aqui aí o Data Card Input Register, né, que não tem nada ainda, é um label, mas está vazio. O Data Card, aqui a gente já tem os dados e o nosso switch. O legal é que a gente inseriu 3, nós poderíamos ter inserido mais. Vamos fazer aqui, ó, colocar um for aqui dentro. Vamos inserir aqui 10 de cada um. Eu vou simplesmente inserir mais widgets aqui dentro. 10 de cada um desses tipos. E aí, dinamicamente, a gente vai ter a adição de todos aqueles widgets. Bom, o scroll não está funcionando, né? Aqui o scroll não está funcionando. Deixa eu dar uma olhadinha de novo no nosso ponto KV. Deixa eu procurar, eu acho que tem um errinho aqui. Vamos ver se as propriedades são essas mesmo. Stack Layout. É Adaptive Height. Aqui está errado. Bom, às vezes copiar o nome dessas chaves, né? Se não tem um errinho, a gente tem que sempre buscar a documentação. Agora sim, né? O scroll, consigo fazer pelo mouse aqui. O scroll está funcionando adequadamente. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Já temos o nosso sistema de inserção dos cartões. Agora nós precisamos fazer com que esses cartões recebam os dados, né, lá do servidor Modbus. Então cada cartão ele precisa ter o seu método de atualização. Isso deve ser independente, né, de modo que esses cartões consigam ser autossuficientes do ponto de vista de atualização. Então a primeira coisa que a gente precisa para obter os dados do Modbus é justamente importar ali um módulo PyModBus. Então nós vamos importar aqui from Py. A gente não instalou, né, pessoal? Então a gente tem que primeiro instalar aqui. Então pip install PyModBus
TCP. Então, instalado, né, com o pip. Então, a gente vem from by Modbus TCP. Vai instanciar o cliente, né? Import Modbus Client. Então, nós vamos usar aqui a classe Modbus Client para poder realizar a leitura dos dados lá do servidor. Então, nós vamos criar aqui dentro do nosso construtor uma instância, né, do Modbus Client. E a gente vai estar passando essa instância para os cartões. Além disso, eu vou ter que passar também a tag, né? Que dentro dessa informação da tag, que seria esse dicionário aqui, tem todas as informações, né? Como o endereço, a descrição, para que o cartão personalize ali aquelas informações. Então, vou passar aqui a tag e vou passar o nosso cliente Modbus. Esse cliente Modbus deverá ser devidamente conectado naquela nossa tela lá de configurações. Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, para cada um desses cartões, eu vou passar aqui a tag e o cliente Modbus. Obviamente, nós temos que adaptar aqui agora o nosso data cards. Então, agora, nós vamos criar aqui o init, que ele vai receber tag e o Modbus Client. A gente vai definir aqui a nossa tag. E aí agora o título. Basta a gente pegar aqui o campo descrição, né? Porque agora o título já vai ser personalizado. Então a gente vai colocar lá no nosso cartão a descrição do que é aquela tag. Então o self.title recebe a description da tag. E o nosso self Modbus Client vai ser igual ao Modbus Client. Beleza? Então, já preenchemos aqui os dados, né? Opa, aqui faltou receber a tag, né? Tag igual a tag. Pronto. Agora tudo certinho. Nós temos a tag com as informações necessárias, o título e o cliente Modbus já passado. Rodando aqui nossa aplicação, temos agora já as tags, né, devidamente preenchidas com as descrições. Okay? Muito bem. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é realizar a conexão desse cliente. Eu já estou passando o cliente Modbus, daqui a pouco a gente vai usar os métodos de leitura. Mas antes de realizar os métodos de leitura, nós precisamos realizar a conexão. Então, quando a gente clicar naquele botão conectar, precisaremos realizar aquela conexão com o servidor. Para isso, eu vou criar um método aqui, nossa classe MyWidget, chamado connect. Esse método ele vai ser invocado quando a gente clicar naquele botão. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou checar se eu quero realizar a conexão ou a desconexão. Então, a gente vai usar aquele botão, que é o btcon. Se o texto for igual a conectar, a gente vai realizar a conexão. Primeiro a gente troca o texto para desconectar, né? Faz aquele mesmo esquema que fizemos no exemplo lá do aplicativo da bolinha, né? Que eu fiz nos últimos vídeos.
E aí, então, vamos realizar o procedimento, não esquecendo sempre do try e do catch, né? Porque como a gente vai tentar conectar, a realizar a conexão num dispositivo externo, né, em uma outra aplicação, a gente tem que manejar possíveis erros. Então a gente vai fazer aqui try, o nosso Modbus Client, vou mudar o host para quem? O self this hostname.text, que é justamente o nome do nosso text field aqui, ó, lá do IP. Fazer a mesma coisa agora para a porta, que a gente tem que converter para inteiro. O nosso port.text. Se tudo correr bem, a gente faz aqui um self modclient.open, que é para de fato, né, esse open aqui que de fato realiza a conexão com o cliente. E aí, para mostrar que foi conectado, a gente pode gerar ali uma barrinha, que é bem interessante aqui do KiwiMD, chama essa snack bar. Então, se a gente der uma olhada aqui, a snack bar ela permite a gente criar ali, ó, um aviso, né? Como se fosse um mini pop-upzinho ali na parte inferior do nosso aplicativo, falando que o sistema foi conectado. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma snack bar, a gente tem que importar from kiwi md.uix.snackbar import snackbar. Então a gente cria aqui uma snack bar, text, conexão realizada com sucesso, né? Então a gente vai criar uma snack bar, a propriedade texto conexão realizada com sucesso. Vou colocar aqui também bgmd color, que é uma propriedade que a maioria dos componentes do KiwiMD possuem, que permite definir a cor de fundo do widget. E aqui eu vou colocar essa cor de fundo sendo verde. Então é 0, 1, 0, 1, né? RG. Então o G bota 1, 0, 1 aqui. Ok? Criei, eu dou um ponto open aqui. Então eu vou aparecer lá uma mensagem verdinha se tudo correr bem. Então, se não der, a gente faz um except aqui. A gente trata a exceção. A gente vai imprimir aqui no nosso log, né? Erro ao realizar a conexão com o servidor. E a gente também mostra aqui o e.args. Certo? Então, tudo que acontecer aqui, a gente vai tentar realizar a conexão. A gente vê se tudo corre bem. E aí a gente tem que ir lá no nosso botão e associar agora. On release, a gente vai ter o que? root.connect. Invocar, associar o clique, né, a liberação do botão com o método de conexão que a gente acabou de criar. Para testar, pessoal, eu vou abrir aqui o servidor Modbus, que eu vou disponibilizar também, né, que vai ficar funcionando aqui. E a gente vai verificar agora se o nosso aplicativo consegue se conectar. Então já está aqui o endereço e a porta, vamos realizar a conexão. Não apareceu a snack bar aqui. Vamos ver se tem algum errinho aqui. Hostname, port. Pode ter tido erro aqui. Snack bar.
bgcolor. Ah, aqui está errado. bgcolor. Conectar. Perfeito. Então temos aqui a snack bar. Conexão realizada com sucesso. Ela sobe, mostra a mensagem, depois desce. Beleza? O que faltou? Implementar o desconectar, né? Então, else. Se o self, a gente bota aqui self detect, vai aparecer conectar. E a gente dá um self modbus close. E a gente também mostra aqui, né, no snack bar, cliente desconectado. Em vez de ser verde, a gente coloca vermelho. Ok? Testando aí. Conectou. Demora um pouquinho, né, para realizar a conexão. Ok. E desconectou. Perfeito. Bom, pessoal, então agora a gente já tem o nosso servidor Modbus, né, o nosso cliente se conectando ao servidor, então a parte de configuração já está toda finalizada. Precisamos agora, então, criar um método, né, para que os nossos cartões se atualizem. Então, eles consigam adquirir os dados do servidor, mostrando, né, ali as informações de acordo com as que estão lá na tabela Modbus do servidor. Então, nós vamos programar aqui agora, nos cartões, alguns métodos, né? Então, eu vou criar um método updateData. Ele vai receber um self e um dt. Esse dt, pessoal, é aquele argumento necessário para a gente poder utilizar esse método aqui no clock, né? Porque eu vou estar ali agendando, né, essa coleta dos dados, né? Eu vou fazer de uma forma mais simples, vocês vão ver que depois no supervisor a gente vai usar uma thread para isso, mas nesse momento eu vou simplesmente agendar, né, lá usando o módulo clock do Kivy, para que de tempos em tempos a gente faça essa busca no servidor. Então nós vamos aqui criar aqui o update data, que basicamente vai ter um try e um catch, a gente vai fazer a leitura. Não vamos ter a snack bar, é só aproveitar aqui a estrutura do try e do catch. Vamos colocar aqui erro ao realizar a leitura do dado. E aqui nós vamos usar, então, realizar, né, a leitura. Vou testar primeiro if modbus client. Testar se está aberto, né? Senão não adianta eu tentar fazer a leitura. Isso. Ponto. Is open. Então, se tiver aberto, a gente faz a leitura. Ok? Esse método ele vai ser igual para todo mundo. O problema todo é que para cada um dos tipos de dados, né, holding, input register e coil, a gente vai ter um método de leitura diferente. Basta ir lá na aula do Modbus, você vai ver que se eu for ler coil, é um método que nós iremos utilizar do Modbus Client. Se formos utilizar o holding register, é outro método. Então, teoricamente, eu teria que reimplementar esse update data em cada um desses cartões. E por que eu estou fazendo aqui na classe base, pessoal? Porque apesar do método ser diferente, o procedimento é o mesmo. Não muda, né? Simplesmente eu vou fazer uma busca num determinado endereço, essa busca vai me retornar um valor e eu vou mostrar, exibir aquele valor ali no cartão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estrutura um pouquinho mais inteligente aqui. Eu vou criar aqui um mecanismo onde a estrutura da atualização dos dados será a mesma. Eu vou só mudar o núcleo dos métodos que realizará isso.
Então, o que a gente faz na hora que a gente quer atualizar o nosso cartão? Basicamente, a gente lê o dado do servidor e configura, né? Modifica ali a parte gráfica do nosso cartão. Então, eu vou criar um método genérico aqui, chamado setData, que vai ser uma função set, tá certo? Similar a uma função set das que a gente viu. E qual vai ser o argumento aqui desse setData? Basicamente, o dado Modbus lido lá do servidor. E aí, como é que a gente lê esse dado? Basta você visitar lá a aula do servidor Modbus, você vai ver que existem métodos, né? Que é o read, holding register, read, coil, etc. Esses métodos, eles têm todos o mesmo protótipo. Qual que é o protótipo? A gente passa o endereço, a quantidade de registradores a serem lidos e pronto. Então eu vou criar aqui um protótipo de uma função que se assemelhe àquele. Vou colocar self read data. O que a gente passa para aqueles métodos lá do PyModBus? Basta você visitar novamente a aula, eu vou deixar o link aqui para vocês. A gente passa o self.tag, o address, que é o endereço, o número de dados a serem lidos, que é 0, e aqui eu passo 0, né, porque o método lá, read holding registers, o coils, ele retorna um vetor, né, uma lista. Então eu vou selecionar só o primeiro elemento da lista, porque eu estou aqui também pedindo para fazer a leitura de somente um dado. Aí você pode perguntar, nossa Guilherme, mas aqueles métodos não são read data. Quem será esse método read data? Aí que está o legal da gente fazer a herança. Veja, eu estou aqui fazendo apenas um alias. O que é isso? Eu estou trocando o nome. Esse método read data, para cada classe derivada, ele vai ter uma determinada implementação. E esse setData, a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Iremos configurar para cada um das nossas classes derivadas um setData e um readData. Mas essa estrutura é igual para todas as classes derivadas. Isso impede o quê? Que eu tenho que reimplementar novamente esse update data aqui. Senão eu tenho que copiar e colar praticamente a mesma estrutura. Aqui a gente faz uso da herança, né? E a gente evita aquela questão que eu falei com vocês, que é copiar e colar código. Beleza? Para ficar mais claro, vamos fazer então aqui a implementação, como é que seria no holding register. Eu vou ter que implementar o meu construtor. Ele vai ter a mesma cara do construtor da classe base. Vou ter que inicializar aqui, né? Vou usar aqui o super. Ponto. Init. Passando aqui o quê? Self, tag, Modbus client e os keywords. Então, estou simplesmente declarando o construtor, inicializando aqui através, né, todos os outros parâmetros, né, invocando o construtor da classe base. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vou definir esse readData. Quem que vai ser o readData no caso, né, esse método readData no caso dos holding registers? Você vai ser o self modbus client .read holding registers. Ou seja, basicamente, aqui na classe base, quando for um objeto da classe card holding register, o polimorfismo vai entrar em ação. Eu vou invocar aqui corretamente o readData, que no caso dessa classe derivada vai invocar diretamente o método read holding register. Veja que a estrutura é a mesma, o que vai mudar é o núcleo. É esse método aqui que eu estou chamando, que no caso de cada uma das classes vai assumir uma determinada forma. Tá legal? E quem mais que eu tenho que alterar aqui? O setData. O setData também vai ser diferente, porque os campos, né, os widgets que eu tenho que atualizar são diferentes entre si. Então, o que é o setData? Ele recebe um dado, né? Aqui, ó. E o que eu vou fazer no caso dos holding registers? Eu vou atualizar o text field. Com o quê? Com strData. Li o valor, vou receber esse valor e atualizo esse dado lá no text field, né? Lembrando que nos nossos cartões, né, no holding register,
o ID lá, né, o widget que a gente vai estar atualizando é justamente esse text field aqui. Beleza? Vou fazer agora a mesma coisa para os demais. Então, input register. E vou fazer aqui também para o nosso coil. Qual vai ser a diferença aqui? No input register, ao invés de ser read holding register, vai ser read input register. Em vez de a gente atualizar o text field, a gente vai atualizar aqui o label. Ok? No caso dos coils, né, vai mudar o método. Então, ao invés de dizer read holding register, read coils. E o data aqui, se a gente for lembrar, a gente vai atualizar o switch. Então aqui não vai ser o texto. Então aqui nós vamos ter ids.switch.active, que é basicamente se ela está ativada ou não a chave, né? Então ela vai receber aqui esse data. Certo? E quando eu for ler já vai ser true ou false. Então vejam, a gente já tem agora os métodos set, tá certo? Criamos aqui um update data, que vai simplesmente, ele é igual para todos, né? A gente vai invocar ele lá no clock, ele vai verificar se está aberto, vai invocar o read data, que para cada uma das classes derivadas é diferente, e atualizar usando o set data, que também possui implementação distinta para cada classe derivada. Então, para a gente poder agora atualizar, né, começar a atualização, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso main, no connect, depois que a gente realizar a conexão, nós vamos fazer aquele esquema, né, no connect, o clock, né, a gente vai estar invocando, depois que eu conectei, eu vou agendar eventos ali através do clock para que os nossos widgets comecem a se atualizar. Então, nós vamos importar aqui from Kiwi.clock, import clock. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma lista aqui de eventos, uma para cada um daqueles widgets. Então, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, criar um self ev, uma lista vazia. E a gente vai fazer, ó, for card in self.ids.modbusData, né, que é o nosso stack layout, .children. O que é isso aqui? Eu vou varrer, né, todos os cards filhos do nosso stack layout. Para cada um deles, a gente vai criar ali um evento de atualização. Aqui só tem um detalhe. Para os registradores que são somente leitura, beleza, eu vou atualizar numa determinada taxa. Agora, para os registradores que são de escrita, não é interessante eu ficar sobrescrevendo esse registrador toda hora, porque impediria o usuário ali de digitar o valor. Então é interessante a gente fazer apenas uma atualização para a gente sincronizar a nossa interface com o servidor, e aí depois a gente não precisa atualizar a todo momento. Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou testar aqui se o card, a tag do card, o type aqui dela, foi igual a holding or card.tag foi igual a coil, ou seja, é um registrador de escrita, né, que a gente escreve. Eu vou fazer um agendamento self ev, eu vou dar um append de quem? Do clock.schedule once. Eu não vou ficar atualizando toda hora, vou atualizar só uma vez. E o que eu vou usar para atualizar? O método updateData, que a gente acabou de criar. Ok? Agora, se for outro tipo, a gente vai dar um append aqui do schedule interval.
onde eu vou passar além do método e vai atualizar de 1 em 1 segundo. Tá certo? Então vejam, aqui conectei, eu agendo ali a atualização dos meus cartões. Então eu vou ficar chamando o update data desses cartões de tempos em tempos. E na desconexão, a gente vai fazer algo parecido. Eu vou desconectar. Vou fazer for event in self ev event.cancel. Então, eu vou cancelar todos os eventos. Não? Quando a pessoa clicar em desconectar, eu cancelo os eventos e fecho a conexão. Beleza? Vamos testar aqui. Opa. Tem um errinho. Nosso data cards. Aqui, só 3. Beleza. Conectei. Conectado com sucesso. Opa, errinho aqui. Isopen, não existe. Vamos ver lá no nosso... Aqui. Que não tem esse cara. É isopen. Isopen. Rodando de novo. Importante que a gente vai sempre depurando, né, pessoal? Porque um errinho ou outro de digitação sempre ocorre. Conectando. Conexão realizada com sucesso. Então aqui nós temos já os holding registers sendo atualizados, os atuadores também, mas o input text field não está sendo atualizado, né, os input registers. Então está tendo algum problema aqui nessa atualização. Inclusive ele está falando aqui, ó, ele não está conseguindo pegar um dos atributos. Para a gente poder verificar exatamente o que está acontecendo, vamos depurar o programa, é até legal mostrar esse procedimento de depuração. Vocês vão ter que usar isso a todo momento, pessoal. Não dá para simplesmente... É muito difícil, você vai acertar tudo, né? Você vai programar de uma vez só e pronto. Então a gente tem que saber usar o depurador. O depurador no modo full screen é um pouco difícil, né, para você conseguir utilizar. Então a gente tem que passar para o modo janela. Vou colocar aqui 800 por 600 e o full screen igual a false. E vamos ver em que ponto do nosso read data aqui, ó, a gente está tendo problema. Então, vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos vir aqui no depurador. No caso de vocês, se você clicar no depurador e não abrir essa janela, vai ter ali create launch.json file. Aí você vai clicar em Python file, ok? Aí vai criar o arquivinho, você pode fechar, vai vir para essa janela. Vai rodar o play aqui sempre na janela do main.py, que é a janela principal. Ele vai rodar aqui o nosso programa. Clicaremos em conectar. Fez a conexão, caiu aqui no set data. Então aqui, ó, nos coils a gente vai dar um F5 e a gente sabe que não está tendo problema, tanto que não está aparecendo nada aqui no nosso console. Então, atualizando aí os coils, holding register também sem problema. Vamos dando F5. Agora veja que passamos para input registers. O self agora assumiu lá o card input register e começou a aparecer o erro. A gente viu que realmente é esse que está tendo problema. Então nós vamos dar um F11 aqui, para a gente entrar dentro do método readData. Então ele executou o readData corretamente, agora a gente está no setData. Então a gente vai ver se esse cara existe, né? Então aqui a gente vai pegar, usar o watch. Olha lá, exatamente esse é o problema. Self this label não existe. Então ele não consegue obter aqui esse widget label. É como se ele não fosse, se ele não existisse. A gente definiu ele onde? Lá no nosso .kv. Então está aqui o card holding register, o ID está aqui, e o input registers está aqui o nosso label. Então, se a gente for reparar, o problema está exatamente aqui, tem um G a mais, Ctrl C, Ctrl V. Ali estava card input G register, então ele não estava, simplesmente isso aqui não estava fazendo efeito nenhum no nosso programa. Então a gente tirou, podemos parar
voltar para a execução normal do nosso programa. Vou até voltar aqui para o dimensionamento normal da janela. Vai lá rodando aí. Vai dando conectar. Conexão realizada com sucesso. E vem dados agora que o label está sendo atualizado. Então está tudo certinho. Okay? Então a parte de atualização, de update desses dados está feita, né? Então a gente está conseguindo ler os dados lá do servidor Modbus, sendo que cada card ele faz isso de maneira independente, né? Então é bem legal porque a gente adicionou cards dinamicamente aqui, né? Inclusive a gente pode até tirar agora para não ficar sobrecarregando a nossa interface, né? Que para cada um desses cards ele vai lá e faz a leitura. Então a gente já tem a leitura realizada e agora a gente tem que fazer a escrita, né? Ou seja, quando o usuário pressionar Enter aqui, nós temos que enviar esse dado para o servidor. Então, vamos implementar lá no nosso cards aqui, do mesmo jeito que a gente tem o update data, nós vamos fazer agora um outro método na classe base, write data, onde a gente vai ter aqui uma estrutura bem similar. A gente vai fazer de forma análoga, inclusive. Ou seja, ao invés de ter o setData aqui agora, nós vamos fazer um self write data function. Isso aqui vai mudar para cada uma das classes derivadas. Como é que é a função de escrita lá na biblioteca PyModBus? Se vocês forem olhar na documentação, a gente tem, por exemplo, write single coil e write holding registers. Basicamente, a gente passa o endereço e o dado a ser escrito. Então, eu vou passar aqui self tag address e o dado a ser escrito. A gente vai usar o self.getData. Então, olha que legal. A gente vai usar da mesma estrutura, só que ao contrário, né? A estrutura é bem parecida. Eu tenho aqui se está aberto, aqui eu dou o read data, aqui eu dou o write data function. Aqui eu dou um set, né, para configurar a minha interface gráfica, né, lá, o campo da interface, e aqui eu dou um get, para pegar o que está no campo e escrever no servidor Modbus. Então é a analogia que a gente vai seguir aqui para essa construção. Aqui só acertar o exception, né? Então aqui eu vou realizar a escrita. Inclusive a gente pode melhorar aqui para dar formar mais dados na depuração, né? Vejam que aquele erro, né? Erro na leitura do dado, a gente não tinha aqui qual tipo de tag, né, que estava dando problema. Então vamos colocar aqui, ó, self tag, colocar aqui o name da tag para ajudar na identificação também do problema. Ok? Caso tenha algum problema, a gente vai saber de onde esse problema está vindo. Então nós temos agora aqui fazer a mesma coisa com o write data function. A gente vai lá no holding register e o nosso write data function ele vai assumir, no caso dos registradores do tipo hold, o write single register, que é a função, né, o método aí de escrita de um único registrador da biblioteca Modbus Client. E nos input registers a gente não precisa implementar, porque ele é somente leitura, então a gente não vai ter escrita. Já no coil, aí é write single coil. Precisamos implementar também o getData. Então vamos implementar a função aqui, ó. Temos o setData, a gente faz o def getData. Tá certo? Esse getData, a gente vai retornar exatamente o text field. Só que, para escrever lá na tabela Modbus, a gente precisa enviar um inteiro. Então, eu vou dar um return, só fazer a conversão para inteiro do nosso campo de texto. Okay? O que está escrito lá, a gente vai escrever o que o usuário colocou lá no text field, a gente vai enviar para o servidor Modbus. E aqui, no caso dos coils,
o nosso getData. A gente vai dar um return do campo active, né, da propriedade active do switch. Aqui nesse caso eu não preciso converter porque esse campo aqui, essa propriedade já é um booleano. Então eu posso escrever um booleano aqui no write single coil. Okay? Então já temos aí agora a função de escrita, né, da nossa classe base, o writeData. A gente está invocando aí o writeData function que muda conforme a classe derivada e o getData que também possui implementações diferentes de acordo com a classe derivada. É legal aqui, pessoal, a gente vê aí todo esse mecanismo da programação orientada a objeto. A gente programa tudo que é genérico na classe base e as peculiaridades, as particularidades a gente vai programando aqui nas classes derivadas. Estão vendo? O setData, porque é diferente de uma classe derivada para outra, e o getData. Mas o legal é que a gente vai sempre programar o nosso código para usar quem? A nossa classe base. Então, o nosso código está polimórfico aqui. A gente está com o nosso código atuando de maneira diferente. Então, o polimorfismo está sendo utilizado para isso. A gente sempre programa as funcionalidades na classe base e as particularidades na classe derivada. Tá certo? Tendo o writeData, pessoal, nós precisamos agora simplesmente invocar esse writeData. No caso do text field, né, aqui do holding register, a gente vai invocar quando a gente pressionar o Enter. Lembra que a gente falou para o usuário pressionar o Enter para enviar o dado? Então a gente tem que ver qual é o evento que é disparado quando o usuário aperta Enter. Então a gente vai lá no text field, né, na biblioteca do Kivy. Então está aqui text field. E a gente vai procurar aí. Aqui eu vou colocar Enter. Então eu apertei aqui Enter. Vejam que aqui a gente tem os eventos, né, do text field. Então, são vários eventos. Então a gente tem aqui o onTextValidate, que está falando, olha, disparado apenas quando a propriedade multiline está igual a false e o usuário pressiona Enter. Perfeito, então é isso que a gente está precisando. Então a gente vai usar esse evento aqui no Kivy. A gente precisa colocar o multiline false e o onTextValidate. Então, ocorreu o evento onTextValidate, quem que a gente vai disparar? root.writeData. Então, eu estou disparando aqui o método writeData do holding register. Tá certo? E no caso do coil, só a gente ir lá no md_switch, selection controls, md_switch, e a gente tem aí os eventos onPress ou onRelease. Vamos usar o onRelease, tanto faz, né? Quando pressiona, quando libera o botão, o evento onRelease vai estar associado aqui ao root.writeData. Então o usuário apertou Enter ou o usuário mudou a chavinha, a gente vai ter ali o nosso evento de escrita disparado. Vou executar de novo a aplicação, conectando. Está funcionando. Nossos dados aí todos na tela, né? Então eu vou agora ligar o atuador para ver se o forno vai respeitar agora o set point. Pronto, liguei o atuador, a gente escreveu lá no servidor e o forno começou a responder. Então veja, agora eu já consigo, através da interface gráfica, trocar dados lá com o meu servidor Modbus. Vamos ver agora se eu consigo mudar a temperatura do forno. Vou mudar o set point aqui, ó, para 50. Apertei Enter. Automaticamente, então, o servidor já respondeu, começou a temperatura do forno mudar. Então veja que eu consegui enviar esse dado lá para o servidor. Aqui um detalhe, né? Os nossos outros estados do atuador e aqui os outros holding register, né? Nossos outros cartões, não foram atualizados. Por quê? Não sei se vocês se lembram, a gente colocou lá para a atualização ocorrer somente no momento da conexão. A gente não está atualizando esses campos aqui a todo momento. Por quê? Se eu estivesse atualizando ele a todo momento, eu não ia conseguir nem digitar para escrever, porque eu ia ficar lendo o valor que está no servidor. Esse caso aqui não é real porque eu simplesmente repliquei, né, as várias tags
aqui para o meu sistema. Então, a única que de fato faz sentido é essa que eu modifiquei. Então, vou até mudar aqui no range, no nosso main, colocar somente o id de cada um. Conectar aqui. Conexão realizada com sucesso. Então, a gente tem aí a temperatura do forno, né, desejada, igual a 50. Se eu mudar aqui para 30, automaticamente ela mudou para 30. Se eu desligar o atuador, ela continua em 30, mas aí o que acontece? O nosso sistema não vai rastrear o set point. Foi essa lógica que eu fiz lá no servidor que eu vou disponibilizar para vocês. Se eu colocar aqui, por exemplo, 60, continua em 30. Ele não mudou para 60. Agora, se eu ligar o atuador, ele vai lá para 60. Ok? Bom, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje foi isso. Eu mostrei para vocês aí o Kivy MD, que é esse framework, é derivado do Kivy, mas com aparência, utilizando o Material Design do Google. Tá? É legal porque a gente já tem aí os nossos switches, né? os botões, os ícones, aqui os campos de texto, já bem parecidos, né, com o que a gente vê aí nos smartphones, em aplicativos de celular. Inclusive, a gente pode usar esse mesmo framework, o Kivy, para desenvolver aplicativos de celular. Tá? Basicamente, igual esse desenvolvimento que a gente está fazendo aqui, e usar uma aplicação para encapsular isso virar um APK. Tá certo? E a gente viu também, ao longo desse desenvolvimento, outras ferramentas interessantes, como a utilização de widgets dinâmicos, né, de conseguir popular a nossa interface gráfica sem ter que encher o nosso ponto KV. Né? Então a gente viu aqui que a gente consegue inserir cards, né, em tempo de execução. Se eu quisesse monitorar outras tags, o nosso programa já está totalmente pronto. Eu não precisaria ficar lá retrabalhando o nosso programa. Ele é totalmente flexível e escalável, que é uma diretiva que nós temos que buscar como programador. Então, se eu quisesse monitorar aqui 200 tags, eu conseguiria sem mudar em nada a estrutura do meu programa. A única coisa que eu precisaria fazer é incluir essas 200 tags aqui. Então, basta eu adicionando as várias linhas com as várias tags. Inclusive, a gente nem usou a unidade, né? A gente poderia trabalhar melhor o nosso sistema usando essa unidade também, sem problema nenhum. Então, bastaria que a gente fosse acrescentando aqui as várias tags e o nosso programa ele já iria responder adequadamente. Certo? Então, a gente conseguiu aí desenvolver uma aplicação bem robusta, genérica, né? E que utiliza o Kivy MD, que possui essa interface mais agradável. Certo? Eu agradeço, então, a atenção de todos por estarem acompanhando o curso. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá certo? Obrigado e até os próximos vídeos.